A primeira igreja que eu assumi como missionário, a primeira congregação que eu assumi, eu tinha sido auxiliar do pastor Ingi Paraná, do pastor Euler, e depois eu fui enviado para uma congregação do pastor Cordovil, lá em Porto Velho. Eram pouquíssimas pessoas. Dessas pouquíssimas pessoas, um casal muito especial que tinha começado aquele trabalho, o irmão Pedro e a irmã Nazaré. O irmão Pedro, pedreiro, ribeirinho, veio ver energia elétrica já com mais de 18 anos, carro só depois de adulto. Ele já tinha filho quando ele viu um primeiro carro na vida. Eles já tinham filho quando viram o primeiro poste com energia elétrica. Eles não sabiam o que era isso. O irmão Pedro aprendeu a ler na Bíblia. E eu tinha terminado o seminário. Eu estava no último ano do seminário quando eu assumi a congregação. Cheio de ideias. E sabia falar um monte de palavra difícil. Eu só tinha um problema. Eu estava pregando para o irmão Pedro. E o irmão Pedro precisava entender. O irmão Pedro, depois de algum tempo, ele ficou surpreso quando ele percebeu que o João Batista tinha morrido antes do Evangelho de João. E ele me perguntou, mas como é que ele pode ter escrito então? Olha aí. Como é que o João Batista escreveu esse Evangelho? Se ele já tinha morrido? Eu falei, porque não foi o João Batista, irmão. Nem todo João é João. Só aproveitar esse parênteses, um tempo desse, em uma das igrejas que eu pastorei, um jovem perguntou assim para mim, falou assim, o José do Egito é o mesmo José pai de Jesus? É isso. Não. É isso. E eu pensei assim, se o irmão Pedro me entender, todo mundo vai me entender. Agora, se eu pregar para o cara que entende muito mais do que o irmão Pedro, eu vou deixar o irmão Pedro para trás. Então, um jeito de eu trazer todo mundo é indo lá falar com o irmão Pedro. Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu até, às vezes eu brinco, eu sei falar algumas palavras difíceis também, se bem que eu já esqueci quase todas elas. Se eu quiser dar uma complicadinha, chamar a atenção, dá para parecer que eu sou sabido. Mas eu quero me fazer entender. E esses dias, Natan, pra você ter uma ideia, uma pessoa, aqui na quarta igreja, eu sou pastor da quarta igreja batista de Goiânia, uma pessoa chegou para mim, a ideia dela era me elogiar. Essa era a ideia. Quer ver? Então ela chegou para mim e falou assim, no final de um culto, ela falou, pastor, o senhor não é eloquente, né? E eu já ouvi e falei, meu Deus, será que foi tão ruim o sermão assim? O senhor não é eloquente. Eu falei, eu acho que não. Eu acho que não. Ela falou, mas eu entendo tudo que o senhor fala. Eu falei, é isso. E a partir daí, elogio para mim não é falar que eu falo bem. Não é falar que gostou da mensagem. Elogio para mim é você falar, eu entendi o que você falou. Porque é o que eu preciso fazer. Eu preciso que as pessoas entendam aquilo que eu estou falando. Então, a ideia dos devocionais não é que as pessoas saiam especialistas em Bíblia, mas é uma porta de entrada para despertar nelas. Olha esse texto, legal. Isso aqui está na mesa de um consultório, você abre um devocional de Salmos, tem lá uma simples explicação e ele fala assim, rapaz, eu vou ler esses Salmos. Ele vai até ver que não é tão simples quanto o que ele leu no